Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o William. Eu sou a Tamara. Você está no canal dos Improváveis. Antes da gente começar o nosso conteúdo aqui, a gente quer pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, tá bom? Sim. Pra gente poder começar o nosso conteúdo de hoje, eu tenho uma pergunta, bebê. Tá. É possível controlar os nossos pensamentos? Sim. Boa. Eu acho que depende, mas vamos lá, vamos explorar aqui pra galera pra gente poder também debater aqui um pouco sobre este tema. Legal. O que te faz pensar, bebê, que sim, dá pra gente controlar nossos pensamentos? Por exemplo, vamos citar aqui um médico cirurgião. Quanto tempo ele não fica concentrado ali naquela cirurgia, né, para que ela saia de forma eficiente, né, eficaz, que tenha um bom resultado? Quanto tempo ele não passa ali concentrado apenas naquela cirurgia? Sim. Imagine se naquele momento ele pensar em algo ruim, ou que ele não é o suficiente, que ele não sabe fazer aquilo dali. Imagina como é que poderia sair essa cirurgia. É verdade isso aí, verdade. Né? De repente o cara tá ali na cirurgia, ele pensa, nossa, eu vou sair tal hora, o carro tá com a gasolina na reserva, onde é que eu vou abastecer o carro? E tipo assim, então realmente desconcentra e acaba fazendo algum procedimento errado. Então, as pessoas que cuidam dessas cirurgias, né, elas são disciplinadas para isso. E nós não somos disciplinados com relação aos nossos pensamentos. Nós somos educados para isso. Nós somos escravos dos pensamentos, entendeu? A gente não tem essa disciplina. Imagina você tá numa sala com várias pessoas falando ao mesmo tempo, você não consegue direcionar a sua atenção para apenas uma, porque tem muitas pessoas falando. Isso é um exemplo de como acontece também os nossos pensamentos. Eles surgem, e assim, são vários pensamentos, e se a gente não souber organizar, esperar cada um falar, por exemplo, no sentido da sala, esperar que cada um fale de uma vez aquilo que precisa falar. Então, se a gente não der voz para o nosso pensamento, um de cada vez, e organizá-los, a gente não vai conseguir parar os pensamentos. Principalmente aqueles pensamentos que são destrutivos, entendeu? Certo. Bom, aqui, na verdade, só pra gente poder deixar bem claro aqui, né, bebê, porque a gente deu o exemplo do cirurgião, que ele tem essa habilidade, ele tem isso desenvolvido nele, mas diferente de nós, como você falou, é a sociedade, né? É o que a sociedade tenta fazer com que isso realmente seja o hábito do ser humano, seja o nosso hábito, né? E na verdade essa disciplina vem através de estudo, porque ele estudou, ele sabe, ele consegue calcular o impacto de um procedimento errado, então ele sabe que ele tem que se concentrar. Isso. E o foco dele é aquele. É que nem um pensamento também. Se o pensamento é ruim e a gente dá foco naquele pensamento, ele se expande. sim, E às vezes o pensamento ele não é nem verdade. Às vezes é porque você não é bom o suficiente, você não vai passar naquela prova, você não é inteligente. E aí você foca tanto no pensamento negativo que ele se expande de uma tal forma que você não consegue ver saídas. Entendeu? Que você não consegue tirar esse pensamento da tua vida. Às vezes a gente não conhece a causa pela qual o pensamento ele vem à tona. Mas a gente pode optar em não querer que ele fique lá. Pensamentos vêm e vão e a gente fica, entendeu? sim, com certeza. Então, assim, a gente não é aquilo também que a gente pensa. É bom saber o que está por trás daquele pensamento, né? Então, bebê, também tem a questão assim, na verdade trazer aqui, qual é o benefício de você poder ter essa habilidade de você controlar os seus pensamentos e o que te pode na verdade, o que pode prejudicar em nossas vidas se nós não tivermos essa habilidade de poder controlar os pensamentos. Eu acho que assim, o benefício é de você realmente evitar com que você tenha ansiedade, né? Porque você tem pensamentos, às vezes você está executando uma tarefa, mas você já está pensando lá no final do dia, você já está pensando lá no amanhã, o que pode acontecer, o que vai deixar de acontecer. É claro que a gente tem as nossas responsabilidades a fazer, é claro, mas existem momentos que são desnecessários determinados pensamentos, porque a gente acaba fazendo uma tarefa mal feita porque a gente canalizou nossas energias em pensamentos que estão no futuro, entendeu? Então, isso, se você tem essa habilidade de poder controlar,
Isso vai, primeiramente, já evitar que você tenha uma preocupação ou até mesmo gerar uma crise de ansiedade em você, né? E aquilo que te faz mal, que te prejudique a você não controlar é justamente o oposto. Você pode ter as suas energias canalizadas no futuro ou até mesmo no passado, porque você fica com pensamentos até mesmo de tristezas, né, de angústias, sentimentos de perdas, de raiva, de perdas, porque tá lá no passado. Você tá pensando no passado, você tá aqui no presente pensando no passado, algo que já passou e que de certa forma já foi até resolvido, mas você tá pensando. Sim. Né? Então isso, querendo ou não, você fica, é aquela coisa, né? O elefante preso a uma cadeirinha, né? Uma corrente presa a cadeirinha. Então, respondendo a sua pergunta, o benefício é que você tenha uma vida em paz. Sim. Né? Que Com você certeza. consiga realmente organizar aquilo que é devido, aquilo que é importante, o pensamento que é importante, que vai te fazer evoluir, que vai te fazer se antecipar a alguma situação, né? Então, esse é o benefício de você saber que você pode controlar os pensamentos. Há quem diga que não consegue controlar os pensamentos. Mas se não é você que vai controlar, quem é que vai? Não existe um ser, uma entidade que vai, sabe, controlar o teu pensamento. O pensamento é teu. Entendeu? Então, assim, e a parte ruim disso é que você acaba criando certas crenças limitantes na vida, né? Que te impedem de seguir em frente. E aí gera esse sentimento. O sentimento, ele surge em reação ao pensamento. Entendeu? Sim. Então vai gerar a raiva, a culpa, a tristeza, né? Se seu pensamento está muito no passado, se está muito no futuro, vai gerar essa ansiedade. E assim, o que tem que acontecer, vai acontecer. Isso é um fato, né? Entendeu? Então não adianta você querer ficar com esse excesso de preocupação, de pensamento com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Também tem a questão de, por exemplo, assim, o pensamento ele é tão poderoso que o pensamento às vezes ele determina como é que vai ser o seu dia. Eu acordo, eu já tô pensando, eu já tô preocupado com as coisas, já tô, nossa, sei lá, de repente no trabalho, um fornecedor precisa resolver essa situação lá dentro da empresa, tem um cliente que eu preciso atender, e ontem tem um problema lá que eu não resolvia, e hoje, então, um cliente é muito difícil. Então são vários fatores. Então os pensamentos, ele também determina como vai ser o seu dia. Então, se eu canalizar esses pensamentos, né, se eu poder controlar esses pensamentos que me fazem ruim, que me fazem mal, por exemplo, poxa, eu nem tomei café, já tô pensando no trabalho, né? Mas então, quando a gente sai do trabalho, né, ainda fica pensando às vezes você você sai do trabalho, você tá no carro. Aconteceu comigo hoje, né? E você tá conectado ainda com o trabalho. Não que o nosso trabalho, a gente não tenha aquela responsabilidade, Sim, aquele com certeza. compromisso, né? Mas assim, tem momento para tudo. Então, isso é necessário também para que a gente tenha um dia saudável. Né? Um dia saudável, que a gente possa ter uma vida também saudável, né, bebê? Isso aí. E assim, como é que a gente faz pra... Quais são as soluções para isso? Para esse controle, né? Então, assim, da mesma forma que a gente consegue treinar o nosso corpo, a gente consegue treinar a nossa mente. A nossa mente, boa. É isso mesmo. Né? E como é que eu posso fazer isso? Primeiro, organizando os pensamentos, né? Compreendendo os sentimentos que surgem com reação, né? De reação ao pensamento. Poxa, senti raiva. Qual foi o pensamento que me veio naquele momento? Então, é uma forma de você estudar aquilo que você está pensando. Buscar a origem, né, bebê? Buscar a origem do pensamento. Isso né? aí é muito parte do autoconhecimento. Sim. Né? Então, organizar, conhecer o sentimento, conhecer aquela preocupação, se autoconhecer. É muito importante o autoconhecimento, porque aí, quando o pensamento vier, você vai dizer assim, opa, eu não sou esse aqui que minha cabeça está dizendo que eu sou. Entendeu? A nossa mente controla a nossa vida. Sim. Entendeu? E aí a gente pode fazer exercícios de concentração, a gente pode fazer yoga, a gente pode meditar, a gente pode começar a ver o lado bom das coisas. Sim. Né? Tirar o foco daquilo que não é proveitoso, entendeu? E essas são formas que a gente encontra para desviar esse pensamento, para colocar o foco onde realmente a gente vai ter sucesso.
Sim, é verdade. Entendeu? Essas são uma das maneiras onde a gente pode criar esses mini hábitos para que isso se torne um hábito e depois ele acaba se tornando da própria vida, da nossa própria vida, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável e a questão também de a gente se autovalorizar. Eu falo se autovalorizar porque quantas vezes nós, às vezes compartilhamos na inocência, na ingenuidade, né? A gente, poxa, eu tenho um projeto X, eu tenho uma solução X para um problema Y, aí você vai e compartilha, a pessoa, você não é capaz, não, isso aí não vai dar certo e tal. Poxa, você já fez cálculo de A a Z, você viu que vai dar certo, aí a pessoa planta a dúvida em você. Não, você mesmo planta dúvida em você nesse porque caso. você deixou acessar, né? Não, mas você mesmo com o seu próprio pensamento. Mas de alguma forma a pessoa falou e você aderiu, né? Porque assim, se eu sei, né, quem eu sou, se eu sei a minha capacidade, eu compartilhar com alguém algo que eu vou executar é mais mesmo para poder a pessoa também acompanhar aquele resultado que virá. Às vezes a pessoa ela não quer receber, ela volta para você falando, não, mas isso aí você não é capaz de fazer. Escrever um livro, seja o que for, um projeto, qualquer coisa. E o pensamento, ele vem justamente, o pensamento às vezes ele vem justamente, ou ele vem realmente te causar uma confusão de identidade, ou realmente ele vai validar quem você é. Então aí é que está o controle a importância do controle do pensamento. Você vai determinar se aquilo vai te causar uma confusão, que a pessoa falou que você não é capaz, ou se realmente vai validar o seu pensamento. Vai falar, não, peraí, não tem nada a ver, igual você falou. Não, existem pensamentos que isso aqui não pertence à minha vida, isso aqui não sou eu, por que eu tô pensando nisso? Não, opa, peraí, vamos virar pra direita, vamos consertar isso aqui, vamos pensar, eu vou pensar em outra coisa, vou pensar numa outra coisa, outro assunto, né? Então, eu acho também que parte da questão de você também tomar cuidado com o controle dos pensamentos, para que você não deixe que plantem dúvidas em você, que não gere uma confusão de identidade. Então, assim, o que a gente quer dizer é, domine seu pensamento, porque aquilo que você não domina controla a sua vida. Isso e nós somos aquilo que repetidamente fazemos, pensamos, né? E isso tudo é quem define quem nós somos. Que define quem nós somos, né? A forma como a gente conduz a nossa própria vida, né? Não somos escravos de nada, entendeu? A gente não é para ter esse tipo de pensamento. Pelo contrário, a gente é livre para pensar o que quiser, mas também escolher os pensamentos que vão nos fazer evoluir. Sim, entendeu? Com certeza. E rejeitar aqueles que não tem nada a ver com a gente. Aí só pra gente poder concluir aqui, bebê, fica só uma observação. Muitas vezes nós também ficamos com pensamentos em determinadas coisas porque nós não tivemos a responsabilidade de poder resolver tal coisa. Né? Então a gente fica, de repente, pensando em uma coisa que passou e a gente poderia resolver, mas a gente não resolveu. Né? Então... e nem vai resolver, às vezes. E às vezes nem vai resolver. Então, assim, né, é bom a gente ter esse senso de responsabilidade para que a gente também possa canalizar as nossas energias no presente. Isso. Né, e naquilo que a gente pode fazer. Naquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente não controla, né? Então, vai tomar seu próprio rumo. Vai tomar o seu próprio rumo, que as coisas continuem andando, caminhando, para que a gente não canalize as energias nas preocupações. Isso aí. Não é isso, bebê? Isso aí. Bom, galera, a gente fica por aqui, a gente agradece por você ter ficado até o final desse vídeo com a gente. Curtem, compartilhem o nosso vídeo e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Forte abraço para vocês, muito obrigado. Tchau.